Já estamos de volta, segundo bloco do programa, e a gente aqui conversando sobre esse assunto tão importante que a gente vê que impacta a vida de muitos jovens quando entram na faculdade, uma faculdade que não é cristã, que não acredita o que eles vêm acreditando a vida toda deles, e eles, quem sabe, se sentem meio sem argumentos, né? Eu achei bem interessante o que o doutor aqui falou dessa questão da boa ciência. Falou, a boa ciência encontra Deus. Qual que seria essa boa ciência? Janine, a boa ciência, né, que coloca as duas causas sobre a mesa. É a boa ciência que não parte de pressupostos, né, como Douglas colocou aqui. O bom cientista, ele só sabe que nada sabe. E ele só sabe que ele tem que seguir o único dado, o único chefe da ciência, que são os dados, são as observações. Então, tudo que a ciência hoje não faz é isso, né? Ele parte do pressuposto que ele já sabe que só tem matéria, energia e espaço. Ele parte do pressuposto que ele já sabe que foi o Big Bang, que já sabe que Darwin explicou a vida. E ele parte desses pressupostos, e por isso a gente tem essa ciência, né, preconceituosa, naturalista. Agora, a boa ciência que põe as duas causas sobre a mesa, ou foram forças naturais, ou uma mente inteligente que fez todas as coisas, inevitavelmente vai concluir que foi uma mente inteligente. Então, como o design inteligente, né, a teoria que eu defendo, a gente põe as duas causas sobre a mesa, contra as evidências, né, a evolução cai, o Big Bang cai, e fica claro que uma mente inteligente fez todas as coisas prontas. Então, o jovem tem que saber disso, né, que há uma teoria científica que se contrapõe à evolução, que se contrapõe ao Big Bang não guiado, e que mostra, pelos dados científicos, sem pressupostos, sem pré-definições, de que uma mente inteligente fez todas as coisas. E que ele pode entrar na universidade e sair com a sua fé fortalecida, né? Não cambaleando na ciência, mas que ele pode levantar a sua cabeça, ele pode entrar com confiança que na ciência ele vai encontrar ainda mais evidências para a fé que ele professa. E muitas pessoas chegam a falar, né, que a ciência e a religião elas não podem ir juntas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas antes a gente quer conhecer essa história. Uma história real, de alguém que passou exatamente pelo que a gente está conversando aqui. Vamos conhecer. Quando eu era pequeno, eu nasci na igreja, né? Então eu nunca nunca dei importância muito para as coisas da igreja. Ler a Bíblia, lição, para mim não fazia muito sentido, às vezes eu ia meio obrigado. E aí com o decorrer do tempo, finalzinho da adolescência, né, 15 anos e tal, a minha igreja teve o projeto de fazer banda, de engajar mais os jovens na igreja e tal. E aí eu tava ali no meio, e aí eu fui indo, teve muita gente que me orientou lá e tal. E aí eu acabei gostando de ler a Bíblia, acabei gostando de estudar lição, alguns assuntos da lição, né. E aí foi isso. E aí foi bem nesse momento assim que eu gosto da igreja e tal, que eu entrei na faculdade. E aí eu acabei escolhendo psicologia e eu amei quando cheguei na sala. As aulas, eu gostei muito, sabe? Lá, nossa, eu adorei, me encaixei com o assunto, tudo. E que na faculdade, de psicologia principalmente, a gente vai estudando diversos assuntos. Às vezes você não precisa nem de um professor, né, como aparece nos filmes e tal, professor que critica a igreja. Como a Bíblia ela tem uma cosmovisão bem única, né? Quando você vai estudar psicologia, você vai estudar diversas visões do homem, quem é o homem, como é que se modela o comportamento do homem, por que ele se comporta de determinadas formas. Então, quando acaba chegando nessa parte, você percebe que você tem uma gama de assuntos sobre o homem que acaba contrastando basicamente com tudo que a igreja fala, entendeu? E aí dá uma complicada nessa hora. Bom, era duas visões de mundo completamente diferentes e eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a ler. Eu falei assim, não tinha muita coisa que fazer, né? Eu ia ficar nesse conflito se eu não fizesse nada. Então eu comecei a ler. Eu comecei a pesquisar motivos porque Deus não existia e as razões porque Deus existia. Eu comecei a procurar argumentos. E basicamente o que eu encontrei é um grande ponto de interrogação, porque você tem bons argumentos para um lado e você tem bons argumentos para o outro. No final eu continuei na mesma dúvida. Eu lia a Bíblia, de um Deus falava que se importava com as pessoas, e eu não via isso na realidade. Eu não via. Eu via pessoas sofrendo,
pedindo por socorro, pedindo por ajuda de Deus, e eu não via resposta nenhuma, nem da minha parte, nem a dela. As coisas começaram a clarear porque teve uma vez que eu estava muito mal na igreja. Estava muito mal, um dia que eu estava triste. E aí uma amiga minha, que ela é mais velha e tal, e ela sempre pegava para aconselhar o pessoal da minha idade e tal. Eu acho ela uma pessoa muito inteligente e a gente conversou sobre esses assuntos e tal. E o que ela me disse é que, ok, você pesquisou tudo isso, é muito bonito, você foi ler uns livros de ateu, leu outros caras cristãos, legal. Só que eu vou te sugerir para você começar a ler a Bíblia. Tentar ler a Bíblia. E pra mim, isso foi meio uma loucura, né? Porque eu tô na igreja desde criança, né? Tipo, faz parte da rotina de ser cristão quando você é criança, você lê a Bíblia e tal. Mas eu nunca me interessei, nunca entendi direito. Eu achava que a Bíblia era um livro super estranho. E aí eu falei assim, ok, não tem nada a perder mesmo, né? E aí eu comecei a estudar a Bíblia. Meio por conta, assim, não sabia muito como fazer e tal. E aí eu fui começando a gostar. Eu fui começando a gostar de ler a Bíblia, de estudar. O que eu não esperava é que eu ia encontrar muitas respostas às minhas perguntas e entender que também muitas perguntas que eu tinha não tinha resposta no texto bíblico. E para mim isso foi a solução de muitas coisas. O livro de Eclesiastes para mim foi muito importante nesse sentido, o livro de Jó também. E foi isso, essa foi a solução. Não teve nada mágico, não apareceu um anjo na minha porta, não teve nada disso. Eu continuo indo na igreja hoje, continuo indo, mas a Bíblia ela criou um sentido novo para mim. Eu criei gosto por estudar hebraico, as línguas originais. A única resposta que eu encontrei foi tentar jogar as tristezas e angústias sobre o texto bíblico, né? Não tem uma terceira coisa. Porque quando as coisas não estão erradas, a Bíblia é a única coisa que sobra, assim. É como se fosse a última chance. Assim. Interessante a história. E realmente, se você tem essa necessidade de conhecimento, tem que procurar realmente conhecer outras coisas, não só focar naquilo que é dado, né, também na faculdade para você. Você pode buscar outras opções. Por exemplo, a gente tem aqui, eu queria mostrar, até a gente falou do livro, o livro do Dr. Marcos. Quem gosta de ciência, vou mostrar por aqui, tá bom? Quem gosta de ciência, olha, eu achei super interessante, tem até ilustrações das questões químicas e tal. Se vocês quiserem ali, a gente entra em contato pelas nossas redes sociais para facilitar vocês também ter um livro como esse que pode ajudar muito nesse conhecimento, desenvolvimento, também desses outros argumentos. Porque é claro, né, a gente já falou sobre isso, chega na faculdade e os pressupostos, os argumentos são entregados para a gente como finais, né? E tem muitas questões, muitas perguntas que começam a nascer no coração e que realmente a Bíblia não foi um livro criado para nos convencer da existência de Deus, né? A Bíblia já fala desde o início que Deus existe, né? Desde o primeiro verso. Então, não é para isso que a Bíblia necessariamente foi criada. Mas no caso de vocês, quando vocês entraram na faculdade e tudo mais, qual foi esse relacionamento com a Bíblia? Mudou de alguma forma, Douglas? Pois é, você disse que a ideia da Bíblia não é provar a Deus, porque ela já se declara como tendo autoria em Deus e passando pela linguagem humana, não é? Mas, apesar do meu conhecimento científico, que também não é muito grande, eu não sou cientista, sou professor, mas tive uma formação científica bastante sólida em universidades bem conceituadas, bem fortes, né? Mas o que me ajudou muito foi justamente o conhecimento do texto bíblico. Até mais do que o conhecimento científico. Mesmo porque a Bíblia apresenta vários fatos científicos antecipados em relação às descobertas científicas, muito antecipados, né? Como no caso da redondeza da Terra, né? O norte se estende pelo vazio, a Terra paira no nada, há um aconselhamento de Salomão em relação a gente não dever comer muito mel, não é? Moisés indo ao deserto e aconselhando que o povo
levasse a sua pazinha para depositar os dejetos longe do acampamento. Na Idade Média, na Europa, as pessoas defecavam no meio da rua, e a peste negra tem muito a ver, não é, com isso daí. Então, veja, na Idade Média eles não conheciam isso, e lá naquele tempo de um homem do deserto, a despeito da educação egípcia, né, ele era um homem culto, teve a cultura egípcia, mas mesmo assim, muito provavelmente, eles não sabiam disso, eles não tinham conhecimento neste nível quanto à possibilidade de infecção. De onde veio todo esse conhecimento? E isso me convenceu bastante. E ainda mais também a coerência do texto bíblico. Tem muita gente que acha que o texto bíblico é incoerente. E eu também, quando fui defrontado com essa nova cosmovisão, acreditei por muito tempo que o texto bíblico era, como na visão de Einstein, meio primitivo, meio infantil. E depois, estudando com mais profundidade, eu percebi exatamente o contrário. Há muita coerência, há satisfações que a ciência não pode trazer, que o conhecimento científico não pode trazer, buracos na alma que não podem ser preenchidos, né? E afirmações que se antecipam ao tempo, que a gente chama de profecias, que são absurdamente incríveis. Então isso, a despeito da minha cultura religiosa e também científica, pesou para o lado da crença, né? De que o texto bíblico é autêntico, de que ele é confiável, de que merece ser estudado. E uma outra coisa, né? Tem muita gente, muitos cientistas que afirmam que a Bíblia é um livro primitivo, infantil, mas a pergunta que eu faço é, você já estudou a Bíblia de fato? Não, E aí, Marcos? e em Romanos, né, Paulo fala assim, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então é um convite que a própria Bíblia faz, né, para que você investigue as coisas que foram criadas. E como que a gente pode investigar as coisas que foram criadas da melhor forma? Com a ciência. Então a própria Bíblia diz, olha, estude ciência, estude física, química, biologia, porque você vai entender ainda melhor as coisas que foram criadas. Então, não mais só superficialmente, né? Então, eu costumo dizer, né, que um cientista é duplamente indesculpável. Ele viu, né? Ele observou o universo macroscópico superficialmente, mas ele viu também como as coisas funcionam do ponto de vista atômico, molecular e subatômico, né? As subpartículas. E a gente percebe, né, assinaturas claras. Em Salmos 19 diz assim, olha, a gente não ouve a voz, a gente não vê lá escrito, né, made by God, feito por Deus, mas a sua voz e a sua escrita se veem claramente pela beleza, pela perfeição, pela complexidade, a sofisticação. O código genético, aquelas 4 letrinhas embaralhadas, né, mas com um significado absurdo, né, com uma otimização máxima, é o melhor de todos os códigos. O universo funciona, né, como uma perfeição absurda, sincronia absurda. Então, os céus testificam a glória de Deus e a gente vê isso ainda mais na ciência. Então, jovem, estude ciência. Vá, faça química, física, biologia, cosmologia, antropologia e tudo mais. Você vai descobrir ainda mais evidências, né, do ponto de vista ainda mais profundo e detalhado de que há um Deus. Isso é inevitável, essa conclusão, inquestionável. Deus transpira-se através da ciência. Agora, doutor, você trabalha como coordenador, né, do Instituto, né, Discovery Mackenzie. Conta um pouquinho para a gente o que é, né, o Discovery Mackenzie e que opções tem para os jovens que estão ali na área da ciência, que eles querem ter contato com mais pessoas da área deles que também acreditam nessa cosmovisão que a gente está falando, bíblico, cristã. Então, Janina, né, a boa notícia é que nem todas as universidades fecharam um pacto com o naturalismo. Nem todas elas já partem do pressuposto que Darwin está certo, que o Big Bang formou o universo. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui no Brasil, acaba de criar o Discovery Mackenzie, que eu coordeno. É um núcleo de pesquisas em ciência, fé e sociedade, que quer fazer o quê? Duvidar é preciso, não é? Ele quer colocar as duas teorias frente a frente. É isso que uma universidade deve fazer. Há a possibilidade de que um processo natural não guiado formou a vida e o universo? Sim. Pode ter sido uma mente inteligente? Sim. Então, o Discovery Mackenzie quer colocar as duas teorias frente a frente. Quer confrontar com os dados e que vença melhor. A gente quer colocar o Birri, né, do design inteligente, contra o Darwin e que os dois disputem, né? E quem tem mais
força nas evidências que ganhem essa disputa. Então, essa é a graça da ciência. Ciência se faz com debate, com embates, realmente o ponto e o contraponto. E o Discovery Mackenzie quer fazer isso, quer colocar os dois frente a frente, que a disputa se estabeleça, que os argumentos sejam levantados, que vença a melhor teoria. E a gente está tranquilo, porque a gente sabe, né, que as evidências realmente apontam para o Deus que a gente serve e que a gente louva. Com certeza, Douglas. Professor, e como é que os naturalistas encaram essa possibilidade de disputa? Eu fiz essa pergunta porque a gente estava conversando nos bastidores. Olha, eu queria que o senhor falasse para o telespectador. Então siga por aí, Douglas. Você vê, né, que assim que uma palestra do design inteligente é agendada, há toda uma movimentação da Inquisição naturalista, né, Douglas? Da Inquisição. O Rodrigo Silva, né? Outro dia a gente ia falar no Pinch of Science. Eu e Rodrigo Silva. Íamos falar sobre evidências científicas. Íamos colocar o contraponto contra o ponto, né? Que fizeram? Cancelaram o nosso Pinch of Science. Por quê? Porque não se pode falar de outra coisa hoje na ciência naturalista, a não ser a energia, matéria e espaço. Darwin é absoluto, o Big Bang é absoluto, e não se pode questionar, não se pode duvidar. Gente, isso não é boa ciência, né? Isso é dogma, isso é religião, ateia, naturalista. Boa ciência se faz com debate. E eles estão desesperados, né? Por isso que cancelam e tudo mais. Mas o debate está se estabelecendo pelo mundo todo. A importância, não é? É que todos sejamos sinceros nessa busca, nessa procura. E quem sabe também estar abertos, né? Para conhecer. A gente não está falando aqui de não conhecer todas as teorias. A gente está falando de que você tem que conhecer, medir, estudar e se preocupar por essa busca sincera do que você pensa, do que você acredita. A gente vai agora num breve intervalo. Já estamos de volta com o último bloco aqui, aprendendo bastante sobre esse tema hoje. Fica aí ligado.